Thank you, Gabriela. Thank you Então, very agora kindly, a colleagues. I'm palavra really é happy to be sua, here, Gail. to be Muito speaking on the obrigada a all-important todos. issue of Muito prazer emergencies, estar falando well-being, and social aqui sobre justice esse assunto in tão the importante Anthropocene. de I must say I emergência e enjoyed the justiça first panel, social and in no fact, Antropoceno. Eu gostei where I muito would do have primeiro started with painel definitions, I e eu think we had a very ia pregnant começar discussion on com issues of definitions as it definições. pertains to how we perceive emergency, for example. Something very dramatic Algo is muito happening with our dramático planet. está acontecendo The com o nosso scientific planeta. evidence is As evidências compelling, and we científicas são have recent reports from the nós temos IPCC relatórios do ICC the very que frightening documentam trends as it umas pertains to tendências issues muito of assustadoras climate change, em relação a mudanças climáticas, por exemplo. and even against the E backdrop of the mesmo most vociferous contra claims to the contrary os from climate change skeptics. as alegações das pessoas que não acreditam, nós podemos ver aqui de maneira muito clara, através do último relatório, que algo muito dramático está realmente acontecendo com o nosso planeta. Seja lá qual for o argumento em relação à culpa, ou diferentes perspectivas em relação à mudança climática, negar ou projetar agências. Algo muito dramático está realmente acontecendo com o nosso planeta, sem dúvida. E eu gostaria de enfatizar que isso faz parte da nossa atenção e dizer que, curiosamente, em qualquer continente que você resida, apesar da raça, população ou terra, tem sistemas adversos de clima suficientes, enchentes, espécies que estão desaparecendo, e para sugerir que algo muito dramático está de fato acontecendo com o nosso planeta. Isso forma a base da minha fala. E que tudo que em relação à mudança climática é real, não é para sugerir que há uma homogeneidade de pensamento em relação ao que constitui a mudança climática por si, ou que há consenso em relação à causa raiz, ou que qualquer das várias propostas para mitigação ou adaptação traduzem a uma panaceia, pelo menos, no mínimo. E algo muito dramático está acontecendo com o nosso planeta, para o planeta, no planeta. O que se constitui uma emergência? Então, vamos começar a entender a noção, de acordo com os colegas do outro painel, que não existe uma definição geral de emergência, e aí está a complexidade do assunto que nós estamos tratando aqui. Tem muitas intervenções e variáveis que informam até que ponto um evento ou vários eventos podem ser discriminados como uma emergência. O caráter ontológico de um evento de si mesmo não quer necessariamente dizer que é uma emergência. Então, e agora? O que agora, então, é uma emergência, então? Uma emergência é um evento ou vários eventos que causam disrupção significativa à vida do dia a dia. Elas têm implicações globais, econômicas, e em que grandes partes da população podem interferir com a existência somática dos
cidadãos, causar danos ao ambiente físico e à estrutura, e também ameaçadora à vida de diferentes espécies de animais e humanos. Quando uma emergência ocorre quando um ou mais desses pontos são verdadeiros. Além disso, a interseccionalidade das variáveis, como raças, classes econômicas, gênero, religião, tem um papel significativo para determinar se um evento constitui uma emergência ou não. E agora, os desafios dentro do contexto de política e respostas de emergência. Então, dizer que eles têm também uma influência no enquadramento da resposta dos governos e das intervenções de políticas e ações ou inações. Muito dos nossos entendimentos de uma emergência sem dúvida, também é determinado pela mídia, e principalmente no contexto de hoje, as mídias sociais. E aí tem um fato inerente que um assunto, um evento ou uma série de eventos podem ser considerados uma emergência dependendo da quantidade de cobertura da mídia e do sensacionalismo. Então, acredite ou não, acredite se quiser, esses meios de comunicação também são determinantes. Então, isso complica ainda mais como nós tratamos com um conceito muito já complicado. Uma nota significativa também que pode ser muito desafiador é como que nós lidamos com assuntos transversais que não necessariamente são partes do evento principal ou eventos que impulsionaram a emergência em primeiro lugar. Então, agora nós precisamos considerar as oportunidades e desafios para enquadrar as emergências, por exemplo, assuntos de justiça social. Talvez entre os maiores desafios na desconstrução do que é uma emergência e no enquadramento das respostas são os vestígios do colonialismo. Quantas vezes nós ouvimos ou lemos eventos e as referências são a antiga colônia de, né? Então, isso vem com expectativas de onde a resposta deve vir, quem deve responder e qual será esse quadro de tempo imediatamente ou depois de um tempo, por exemplo. E também, subliminalmente, ela fala assim, mais ou menos, quem que deve carregar esse fardo. Mas tem mensagens latentes também, infusas com conotações ou interpretações da natureza antológica do evento ou série de eventos e as vítimas também. Quanto nós tentamos não ser consumidos pelas binários e dualismos que estão artificialmente nos demarcando, e a eles, preto, branco, Ocidente, Oriente, Norte, Sul, desenvolvidos, sociedades em emergência, homem, mulher, rico, pobre. Não negamos que essas são as dicotomias que tem uma consequência. One minute, please, just to finish. Só um minuto. Nas emergências e nas respostas também. Então, nós precisamos advocar para uma descolonialização
de um quadro de resposta à emergência. As emergências podem se livrar do eurocentrismo? Tem algum outro enquadramento que está disponível para nós, além desse quadro capitalista e liberal? Existe uma maneira de reimaginar o quadro de respostas de emergência que requer, primeiramente, uma descolonização das respostas de emergências e entender como funciona a política de respostas de emergência e que nós estamos, assim, poderemos infundir essas noções e nós esperamos que, então, podemos realizar os objetivos de desenvolvimento sustentável, etc. Mas temos desafios no sistema, porque ao mesmo tempo ele precisa, aquele que depende na desigualdade e também ao mesmo tempo ele quer resolver esses problemas. E temos que entender se isso um dia poderá ser neutro. Mas eu vou parar por aqui, porque já acabou meu tempo. Daisy Ventura, da University of São Paulo. Muito obrigada, Gabriela e João, pelo convite para participar desse seminário. Minhas melhores saudações a todos os colegas que estão participando. Foi um prazer ouvir Gayle e os colegas que falaram na primeira mesa também. Nesses tão poucos minutos, eu acho que o mais interessante é pensar quais são os desafios da transposição daquilo que nós já temos em matéria de emergências de saúde e que avança muito nesse momento. Nós, exatamente nesse momento, estamos vivendo as negociações de um tratado sobre as pandemias e, ao mesmo tempo, as negociações de emendas de reforma do Regulamento Sanitário Internacional, que é o principal instrumento de regulação das emergências de saúde no plano internacional e, inclusive, traz uma definição do que são as emergências internacionais de saúde. Esses dois instrumentos estão sendo reformados, negociados agora e devem ser apresentados à Assembleia Mundial da Saúde de 2024. Então, nós vivemos, nesse momento, um intenso debate sobre as emergências de saúde. E eu me pergunto até que ponto esse debate pode beneficiar o assunto do nosso encontro de hoje, que é a saúde planetária. A minha área é, como a Gabriela disse, o direito internacional, e durante toda a minha carreira, que já tem 30 anos, eu me preocupei em ver como o direito internacional era aplicado nos direitos nacionais, nas ordens jurídicas nacionais. Mais do que me interessar apenas pelo direito internacional geral, eu sempre estudei, inclusive empiricamente, como o direito internacional entra e é aplicado nas ordens nacionais. Então, um primeiro paralelismo que nós poderíamos fazer é o da ideia de que normas internacionais e processos de negociação internacionais não têm efetividade e resolvem muito pouco. Essa, pelo menos no campo da saúde, essa é uma ideia falsa. E com a pandemia de Covid-19, isso ficou mais claro do que nunca. As normas da Organização Mundial da Saúde, mesmo frágeis, mesmo com as disfunções que a Organização Mundial da Saúde certamente possui, elas foram decisivas para que governos locais em diversos países enfrentassem governos nacionais que não tomavam providências para conter a propagação da Covid-19. O Brasil é um caso, mas não é o único. As normas internacionais fundamentaram decisões administrativas, fundamentaram a adoção de leis e também foram essenciais para que, na jurisdição, governos locais defendessem, não só governos locais, mas atores sociais, defendessem as medidas de proteção da saúde das populações.
Eu li há pouco tempo um lindo paper de colegas que eu admiro muito, que se chamava A Futilidade da Negociação de um Novo Tratado sobre Pandemias. Eu discordo radicalmente dessa ideia da futilidade dessas negociações, né? Essa ideia é, como disse a Gay, uma ideia essencialmente colonial, de quem não conhece as respostas às emergências de saúde no mundo em desenvolvimento, em que esses quadros internacionais, se em algumas situações eles podem representar uma opressão colonial, em outras situações eles serão o nosso único instrumento jurídico de luta para fazer valer os direitos, né? Essa é a primeira ideia que eu queria transmitir. Eu fiz uma lista de ideias em ordem decrescente para respeitar os 5 minutos, então essa é a ideia que eu considero mais importante. Será que o paradigma das emergências em saúde pode ser aproveitado na saúde planetária? E se for, a primeira mensagem que eu gostaria de passar é sim, as normas internacionais são importantes, as negociações internacionais são importantes, e quando os estados nacionais falham, essa referência internacional salva vidas, salvou muitas vidas no Brasil e infelizmente não tantas quanto a gente gostaria. A segunda ideia que eu gostaria de transmitir especificamente sobre o meu tema, que é direitos humanos, é que existe uma diferença importante entre proteger direitos humanos durante uma emergência e enfocar as emergências a partir dos direitos humanos. São duas coisas diferentes. Claro que é muito importante respeitar os direitos humanos durante a emergência, mas nós temos que fazer muito mais do que isso. Nós temos que olhar as emergências e conceber as respostas a partir dos direitos humanos. Os direitos humanos estão presentes antes das emergências, nos determinantes das catástrofes, nos determinantes das emergências de saúde, de todo tipo de questão, nas causas, nas condições que vão determinar o modo como as pessoas viverão essas emergências. Então, tem o antes, tem o durante, que eu acabo de mencionar, se os direitos serão respeitados ou não durante as emergências, e tem o depois, que é o impacto brutal das emergências sobre os direitos humanos, e aí isso não só no mundo em desenvolvimento, também nos países desenvolvidos. Por isso, eu me pergunto até que ponto a minha disciplina, que é o direito, pode nos ajudar a pensar as emergências de saúde planetária, na medida em que, no caso da saúde, por exemplo, as atenções são dadas muito mais ao durante do que o antes e o depois. E nesse durante, existe uma preocupação muito grande com os efeitos patrimoniais, porque para nós, no direito, emergência é sinônimo de exceção. Exceção significa a suspensão total ou parcial de regimes jurídicos, e essa excepcionalidade tem consequências materiais, patrimoniais, por exemplo, contratações excepcionais de pessoal, regras sobre gestão de orçamento excepcionais, mas também tem efeitos sobre as liberdades fundamentais e sobre os direitos humanos de uma forma mais ampla. As pessoas tendem a pensar que direitos humanos e emergência, no caso da saúde, é falar de quarentena ou de tratamento obrigatório. Isso é muito pouco. Nós temos outros direitos, direitos sociais importantes, como regras trabalhistas, como regras de assistência social, regras de previdência social, que são interrompidas, e as liberdades fundamentais de uma forma mais ampla, porque, em geral, ocorre a suspensão de processos participativos, a suspensão de regras democráticas. Até que ponto nós poderíamos refletir, transpor essa reflexão também para o debate sobre a emergência climática ou a emergência ambiental ou planetária? Ufa! Eu acho que eu consegui passar as 3 ideias e estou ansiosa para ouvir os colegas que me seguem. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, Daisy. And the next panelist is my colleague Renzo Tadei from Federal University of São Paulo. Renzo. Bom, eu sou antropólogo, né? Então eu falo do ponto de vista de quem chegou à comunicação de risco vindo da antropologia da linguagem. E hoje eu me dedico a entender as implicações do antropoceno para o fazer científico e para a comunicação, né? A questão da experiência empírica que eu vou trazer é esse livro aqui, chama A Queda do Céu, né, The Falling Sky, publicado antes em inglês do que em português, inclusive. É o livro fala sobre as ideias de uma das mais importantes lideranças políticas do Brasil hoje,
que é um líder indígena chamado Davi Copenaua. O Davi Copenaua, ele é do povo Yanomami, que vive, né, na parte norte da floresta amazônica, e o Davi Copenaua se depara com uma experiência muito peculiar de ver uma quantidade de pesquisa científica na Amazônia como nunca antes existiu na história, nunca foi feita tanta pesquisa científica na Amazônia, e ele vê ao mesmo tempo uma intensidade de devastação como nunca houve antes na história. E a conclusão lógica da Davi Copenaua é que nos mundos não indígenas, conhecer e cuidar não são a mesma coisa e não tem uma ligação imediata nem direta. Então, existe uma arquitetura importante aí, ontológica e conceitual, né, que é problemática do ponto de vista de quem consegue enxergar essas relações de uma maneira mais distanciada, né? Bom, vou fazer 2 comentários no que me cabe aqui nesse tempo, né? O primeiro comentário, que a minha impressão é que a maior parte dos usos e da pesquisa sobre o emergency frame, né, se baseia numa compreensão simplista e quase do senso comum sobre o que é e como funciona a linguagem e a comunicação. É uma abordagem utilitarista, funcionalista, né, que fica perguntando se funciona, se não funciona, se é bom ou se é ruim, né? Focando em dimensões que são muito superficiais da comunicação e particularmente da comunicação de massa, né? A questão aqui é que existem teorias mais sofisticadas, e uma delas que eu acho importante é desenvolvida pelo antropólogo Michael Silverstein e colaboradores na Universidade de Chicago, ficou conhecida como abordagem metapragmática ou metasemiótica. Eu posso explicar depois na discussão, mas a ideia é que o frame ele ganha ou perde valência ou sentido dentro de um contexto de significação e que os contextos são arenas de embates, né? O ponto não é saber se o frame funciona ou em que contextos ele funciona, mas como se constrói os contextos metalinguísticos, né, em que o significado vai ser construído, e o que está em disputa nesse nível, né, no nível metalinguístico, daí esse nome metapragmático, né? Então, o problema é como essa visão, né, do que funciona ou não funciona, da abordagem funcionalista, né, assume e reifica de forma tácita o que são os sujeitos, o que é a comunicação, como a comunicação e a ação social estão conectadas. E a ideia é que as mensagens induzem comportamentos é uma ideia excessivamente linear e comprovadamente ineficaz, como já foi mencionado aqui, né? E tem ainda a suposição de que visibilidade, percepção e consciência são elementos fundamentais dessa equação. Ou seja, existe uma reprodução tácita e não questionada de modelos liberais ocidentais de imaginação do que é o mundo social, né, que comprovadamente se provaram ineficazes, e basta a gente olhar para as implicações do próprio conceito de antropoceno para a gente entender isso, né? E existem questões importantes que da própria ciência que nos mostram como isso não é eficaz, né? A teoria social, por exemplo, nos diz que nós somos redes sociotécnicas compostas por organismos, infraestruturas, esquemas técnicos, ideologias e objetos, e não aquele ser lógico-racional, né, do iluminismo. A microbiologia, a ciência cognitiva, nos diz que nós somos holobiontes, na verdade, emaranhados de seres em relação simbiótica, né? E que a própria consciência pode ser um fenômeno emergente dessas relações simbióticas, né? E a antropologia nos diz que as formas mais duradouras, enraizadas e testadas de gestão dos riscos são modelos culturais, né? Tem que lembrar que o Homo sapiens está vivo há 230 mil anos, já passou por um bocado de eras do gelo e sem número de desastres, né? Os modelos culturais são esquemas de ação cognitivos heurísticos, né, mais rápidos que o raciocínio lógico, que estão vinculados com gramáticas emocionais e estruturas de sentimento, né? Não dependem de comunicação explicitamente denotativa, aquilo que diz exatamente como as coisas são, nem de que se perceba o problema em sua inteireza ou em sua integralidade. O antropoceno coloca em questão a nossa certeza que nós somos capazes de perceber, de agir sobre os problemas quando eles se apresentam, né? Demorou 200 anos para que os tomadores de decisão começassem a despertar. A gente nem sabe se eles já despertaram completamente. Então, claramente aqui, me parece que é muito mais um problema de arquitetura ontológica e epistemológica, que envolve a ciência, inclusive, né? Porque dizer que a política é a maçã podre é efetivamente não entender e dar conta do problema. Em que sentido ciência e política
se fundamentam dentro de lógicas que são muito semelhantes do ponto de vista de alguém como o Davi Copenau ou das lideranças indígenas, né? Por exemplo, uma outra liderança indígena chamada Ailton Krenak, no Brasil, disse há pouco tempo que uma das questões mais curiosas do mundo não indígena é que cuidado é uma situação de exceção. As instituições do cuidado são instituições muito específicas, que estão separadas do todo e para onde ninguém quer ir, como os hospitais, por exemplo, né? Então, existe um problema na arquitetura ontológica, e o que o Krenak diz é que o cuidado devia ser parte de toda e qualquer relação social, entre todos os seres vivos, né? E não uma situação de exceção, como a gente tende a pensar as instituições e contextos do cuidado, né? Portanto, essas são variáveis que eu acho que precisam estar na mesa, e o Bruno Latour, que é um sociólogo, um filósofo importante, discute exatamente sobre essas questões no livro dele, o último livro, né, titulado Onde Estou, né? E, obviamente, as lideranças indígenas, nas Américas, pelo menos, vêm falando isso há 5 séculos. Obrigado. Obrigada, Renzo. The next panelists are Cláudia Millen-Adler and Janaka Jaya Wikrama. Thank you so much for the introduction. Can you hear me? Perfect. Yes. So this is a two-part discussion, and I wanted to... Isso é uma discussão de 2 partes. Eu vou começar a falar sobre a colaboração, que é relevante ao nosso tópico, sobre os problemas do meio ambiente. E dentro disso, nós colaboramos com indivíduos nas comunidades, e para falar alguns, tem lugares na Sri Lanka, na Índia, Bangladesh, Líbano, Sudão, Uganda, Brasil, Colômbia e muitos outros países. Então, muitas ideias e pontos que nós vamos apresentar nessa sessão são baseadas nessas colaborações. E também, além das teorias modernas, de antropologia, ecologia, saúde pública e geografia, nós também baseamos nossos estudos em conhecimento antigo. Isso é refletido no nosso projeto, que analisa o empoderamento, sustentabilidade nesse cenário de crises acionadas pelo desenvolvimento, levando a muitas conversas de hoje, prova que os humanos se bem separados do meio ambiente. E isso tentando ver uma relação extrativa que vê a natureza apenas como um recurso. Isso tem sido ecoado pelos panelistas hoje, e essa visão de mundo que cria a crise humanitária. O que nós argumentamos, então, é que os seres humanos contribuíram para a destruição da natureza do que qualquer outro animal, causando muitos problemas, e isso nos separou também do resto do reino animal. E essa visão separatista que nós argumentamos que é um pensamento colonial, e nessa mentalidade, esses eventos que usa o termo antropoceno, que é o período no qual a atividade humana influencia o clima. Então, nós precisamos fazer a pergunta, será? Não é um pouco arrogante? Nós somos tão importantes assim e poderosos assim, mais do que a natureza? E, de acordo com a Organização de Comida, de Alimentos e a Agricultura, 95% do alimento que nós consumimos vem do solo, porém, a maior parte do solo está em degradação. Nós estamos vendo que nós estamos perdendo 1 hectare de solo todo segundo. Nós podemos perder todo o nosso solo em 60 anos. E se nós não tomarmos ações agora e ações conscientes para melhorar a nossa qualidade do solo, nós estamos em grande perigo. E algo que foi ecoado hoje também, foi falado por muitas pessoas, e
Nós sabemos que pensar que os humanos são essenciais para o planeta é um grande erro e contribui para a extinção de muita coisa aqui no planeta. Isso contribui para essa crise que nós temos hoje. E nós temos isso inclui uma campanha também para Save the Planet, salvar o planeta, que estão tentando trazer mudanças para os humanos. Isso. Agora eu gostaria então de convidar Jana para and thank you very much for muito inviting us obrigada, for this Cláudia. event. Muito obrigada pelo Let me convite para start. esse evento. Gostaria de Suppose insects, começar earthworms, or birds on falando que Earth suddenly vanished. de In repente, that se case, 6 it minhocas is ou highly 6 possible that pássaros ecosystems and human civilization would desaparecessem, seriously struggle to provavelmente exist. a We would have maioria less do food, planeta teria less dificuldade de resources, and more sobreviver, pollution to deal with. teríamos In menos return, alimentos e however, recursos, if the mais humans on poluição. Earth suddenly Porém, vanished, se os we can humanos easily imagine that the desaparecessem, rest a of the gente pode nature would imaginar flourish. que o resto da The reality natureza is that human continuaria. beings are becoming less and less Então, important a on this ideia de planet. que os Over the humanos past estão centuries, se we have tornando been menos disconnected importantes from our desse planet with planeta. serious Nós human nos activities such as desconectamos do urbanization and planeta nos technological últimos anos advances, através mainly through dos avanços philosophies and sciences tecnológicos, emerged from através de Europe and North filosofia, America. These are ciências the same vindo da philosophical América do Norte approaches and e da sciences that Europa. has been São employed as mesmas to, ciências que to foram colonize, empregadas loot, para and destroy colonizar societies in Asia, e Africa, destruir Americas, nações Australia, and na the Middle East. Ásia, África, Contemporary América, science and technology, Oriente which is Médio, essentially part of mainstream tecnologia development, que is expected to solve the problems such as flooding, principal, drought, tão earthquakes, and even the importante aí risks para a of climate tecnologia change. convencional, Instead, dizem science and que vão technology ser contribute to increased risks. a For solução example, para land use problemas, expansion mas na increases verdade elas flooding. contribuem para Risks are maiores increased by problemas. fracking and oil exploration. Então, nós temos We problemas de cannot address these terremotos que challenges and são issues causados pela alone through exploração de physical petróleo, agreements or material etc. development. Nós We podemos have seen enough abordar isso, evidence não that podemos abordar isso Euro-American através do philosophies and desenvolvimento humano. sciences are Nós vimos insufficient que a to create a ciência e a human tecnologia não são community that suficientes can para live in criar uma awareness and comunidade harmony with the humana que environment. pode To deal viver em with harmonia com o humanitarian meio crises to ambiente. A environmental hazards, crise we are taking two humanitária levels ao of action ambiente, nós as we estamos tomando speak. duas linhas de In ação. short term, we are trying Agora to nós temos protect a and improve the curto topsoil prazo, nós by estamos organizing tentando masses across the globe. melhorar o In long topsoil, o term, we solo, are pushing for decolonization of the a mind longo through prazo nós innovative, queremos creative, and descondicionar critical education, system development, mineração. and establishing equal global agendas. In 1974, Em 48 years ago, 1974, the UN 48 anos General Assembly atrás, a adopted a Assembleia da resolution ONU that was developed adotou by uma the resolução que non-aligned foi movement, the desenvolvida G77 and the UN Conference on Trade and Development. That e pela resolution was based Conferência on da ONU para o Desenvolvimento, que equity, era baseada na sovereign equidade, equity, interdependence, common interest, interdependência, and interesse cooperation comum among all e states, cooperação por todos irrespective os of their estados, economic and social systems, indiferentemente da sua which shall economia, correct sistemas, inequalities and redress existing injustices. Make it possible to para eliminate the permitir widening gap eliminar between o developed grande and lacuna developing entre countries países and em ensure desenvolvimento e speedily desenvolvidos accelerating e economic and acelerar social o development and desenvolvimento peace social e and justice econômico for e a present and paz e a future justiça generations. para as There is gerações nothing to presentes be e updated futuras. in these Não tem sentiments. nada Thank you para very ser much. atualizado dentro desses sentimentos. Muito obrigada. Thanks, Claudia and Janaka. Thanks all the panelists for Muito the obrigada a brilliant, todos os talks. panelistas And pelas João, grandes do we have some palestras. questions from Nós Q&A? temos algumas perguntas? Yes, we do. They're starting Sim, nós to temos. show up. Can I encourage all participants and attendees to use the Então, Q&A gostaria de function? pedir para It just todos makes our usarem lives a easier. caixa So the first question to all Q&A, speakers, I'm caixa going de to translate it perguntas. from Eu vou traduzir Taina agora Patriani. Hello, Taina. uma Taina would pergunta like to know aqui from the da speakers Tânia. Ela how they gostaria de saber see como que the eles role veem of environmental o journalism in papel their do countries. Has environmental journalism been an jornalismo ally or an ambiental obstacle in tem sido facing the aliado climate ou crisis? obstáculo diante She da asked crise this ambiental? question Ela thinking fez about essa the pergunta role, pensando the do papel, importance of providing importância de contextualized fornecer information to informação the population contextualizada in à order to população support climate para policy, apoiar and as climate policy that políticas does de not simply clima promote e as que não apenas promovem non-transformative and technocratic discourses. So discursos would any tecnocráticos of e our não speakers would informativos. like to Então, comment alguém on
gostaria de Tina's comentar? question. Yeah. Thank you very kindly. I did hint at the role of media, Sim, eu traditional falei and social media, or digital sobre a media, so mídia, to o papel da speak. mídia convencional one e of mídia the social, as redes sociais. advantages E uma is das that many vantagens more é global que citizens are aware mais of what is happening at the quarters or pessoas, né, parts of mais the cidadãos world. globais The estão disadvantage cientes is do you que may estão very well acontecendo em have outros very lugares do mundo. severe Porém, a adverse gente weather pode systems, for example, in the context ter of climate change, problemas that never get climáticos muito reported severos on, que nunca because where são they relatados, happening porque or no lugar occurring, onde eles do ocorrem, not necessarily não necessariamente have tem the requisite o communications network or infrastructure to as support that kind of infraestrutura engagement de with the mídia, outside né, para world. dar apoio And so àquela, there's little a known to the rest of the world, and if it's little esse known, then it means relatório, that né, para nobody eles knows, nobody denunciarem. cares, nobody's responding, Isso nobody significa, is então, para afforded the o resto do opportunity to mundo que respond. ninguém sabe, ninguém, And então, tem so I oportunidade think de there's responder. increased and heightened Então, eu role acho for que tem environmental journalists, so to speak. aumento But that reporting do also needs to, papel aí as rightly indicated, do contextualize. And jornalismo we've done a great deal of ambiental, responsibility as e mais isso to traz uma not grande only responsabilidade showcase também. what can be easily dubbed as the sensational aspects of it, but to Isso drill a gente deeper into the pode levar socioeconomic, isso a uma, ecological, pode ter algo sensacionalista, fiscal mas a gente implications tem, of events mas temos historically. também as outras implicações envolvidas. Renzo, would you like to answer this question? Yes, Renzo, você gostaria de responder I essa agree with pergunta? Gail, and journalism is an O ecology, so jornalismo there's é a uma lot of diversity ecologia, então tem inside muita of journalism. There's diversidade dentro also do jornalismo. another issue that it has E to be tem outra funded. So questão que journalism tem that que ser really reaches financiado. a Então, large o part of the population needs jornalismo funding. alcança a at the grande same time parte da that in população countries através like do Brazil financiamento. and Então, most of países Latin como America, Brasil, you a maior have parte da América environmental Latina, journalism você tem jornalismo doing ambiental literally fazendo environmental activism at literalmente work all the time. ativismo At the ambiental. same time, they E, have ao to mesmo deal with tempo, common eles sense. precisam So lidar com the o scope bom and senso. Então, openness to really revolutionary a ideas is pretty abertura limited. a So ideias I revolucionárias é see muito this limitada. dichotomy. I Então, mean, vejo essa most dicotomia. of the journalists in Latin America are A maioria dos jornalistas da América those who Latina identify themselves as são aqueles environmental que journalists, of course, right? que se So because identificam it is como a diverse jornalistas ecology. But there's ambientais, always porque é this muito connection to diverso, corporations, and mas it sempre tends to tem essa complicate a lot conexão a the corporações. matter. Isso às vezes complica muito a questão. Thank you, Renzo. Muito obrigada, Kieran, do you Renzo. have another questions? Nós to temos our mais panelists? alguma pergunta para os nossos Yes, thank you, Gabriela. panelistas? So Marcos Sim, então, Gonçalves has o asked Marcos particular of Gonçalves perguntou, Professor Ranzo, would you consider the recent disasters at professor Petropolis, Renzo, você Rio de consideraria Janeiro and Bahia as climate change evidence os in Brazil? catástrofes de But there's a Petrópolis, follow-up that I Bahia, think como uma would crise also be ambiental of no interest to hear Brasil? reflections from other panelists E outra about. pergunta So também seria he goes interessante on to say, colocar aqui, have human rights been observed os direitos humanos foram those observados events? dentro And desses the panelists were eventos. E distinguishing os between panelistas before estavam and fazendo a current diferença entre and antes, after. durante e And I'd depois. also like E the panelists to também reflect on that, thinking about the human gostaria que os rights, as to panelistas some of refletissem the sobre interesting isso, points sobre raised by os direitos Janneke and Claudia humanos e os about pontos do whether Janneke e da Cláudia whether sobre if se we repositioned nós humans in nos terms of not being reposicionarmos como outside of humanos, the animal não kingdom, estando but of being fora do within reino and part animal, of the animal mas kingdom, dentro e does that parte do change reino our approach animal. to Isso human vai rights and mudar a change nossa our response to abordagem a emergencies in a more direitos positive humanos way? e mudar a And nossa would we approach them differently resposta and às how? emergências de uma outra, né, de uma outra Excellent maneira, mais positiva. questions. Yeah. E como Sim, é Renzo. resposta But excelente. yeah, my answer, Minha I will start minha from what you just said, resposta Kieran. It's not simply our connection to é the animal simplesmente kingdom. a nossa It is the conexão fact com o that reino we have, animal, é o fato de que nós, colonialism exported colonialismo globally exportou a certain form of globalmente uma understanding forma de and entendimento creating relations to e water and criar rivers. So now relação com we águas e understand rios. that we Então, really enquanto don't nós have a entendemos que sustainable nós relation to não waters in temos most of the uma cities around the relação planet. sustentável So com água, what we então see in o que nós Petropolis is vemos not em only this Petrópolis last não é event, apenas but esse it último is evento, recurrent. It mas é happens recorrente. again and again. 10 years ago, there Acontece was várias vezes. 10 anos big atrás one também just like tivemos that in um Petropolis. So grande, the igual point em here is Petrópolis. not Então, o ponto simply aqui whether não it é is apenas climate se é change or not. Clearly, the mudança climática frequency ou is não,
A frequência está, claro, aumentando, mas o fato é que não é apenas o que a gente precisa fazer para abordar a mudança climática, o que a gente precisa desfazer para consertar o nosso relacionamento com rios, por exemplo. Rios precisam ser cidadãos das cidades. E o rio não é apenas o fluxo. O rio é toda a água que entra no rio para chegar no fluxo principal. Então, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com outras formas de vida, mas principalmente também com a água, as águas. Excelente. Daisy, would you like to... Daisy, gostaria de acrescentar alguma coisa nessa pergunta? Muito rapidamente, nas visões mais progressistas de direitos humanos, a questão dos direitos dos animais ou dos ambientes é absolutamente incluída, não há como se pensar de outra maneira. Obviamente, existem controvérsias doutrinárias sobre nomes de disciplinas e vertentes e grupos, mas, por exemplo, na minha visão de enfoque de direitos humanos, é óbvio que a questão ambiental e a questão dos direitos animais, ela é determinante naquilo que eu falei sobre como pensar antes das emergências, mas também durante e também depois. Mas, por certo, existem outras visões de direitos humanos que podem ser mais restritas do que essa. Essa é uma disputa por uma visão mais ampla do que seja um enfoque de direitos humanos, embora a palavra direitos humanos não queira dizer necessariamente que não existam preocupações maiores, e sou uma enorme admiradora desses pensamentos, dessa cosmologia indígena. Eu acho que ela é fundamental para nos orientar e levar esse tipo de estudo empírico para o que acontece antes, o que causa as emergências, que é decisivo do que vai acontecer depois. Janaka, Cláudia, would you like to add something? Yeah, I think we are not necessarily talking about the repositioning of humans into the environment or nature, because we are. Without nature, we won't exist. Without air, without trees, without everything else on this planet, we won't exist. So it's about that realization that whatever we exhale, whatever we exhale, the trees are inhaling, and whatever the trees are exhaling, we are inhaling that. When we realize that half of our breathing apparatus is out there as trees, then there is no question about protection. So similarly, if we realize that... Entendemos que nós temos que entender uns os outros como seres humanos, e nós compartilhamos o mesmo espaço e o mesmo planeta de uma maneira muito interconectada, então não terá nenhuma dúvida, porque nós estamos protegendo a nós mesmos. Então, eu acho que isso que nós estamos falando. As comunidades em vários lugares do mundo estão praticando isso. E esse é o problema da filosofia euro-americana. Não somente entre os seres humanos contra a natureza, mas também os que não são humanos. Nós somos divididos com a cor da nossa pele, a nossa geografia. No momento que nós continuarmos dividindo, nós não teremos nenhuma chance. E enquanto nós fizermos isso, nós vamos estar lidando com esses desafios como uma espécie, porque nós não somos necessários para esse planeta. Nós não somos necessários. Então, no momento que nós entendemos que, do ponto de vista de pesquisa, que estamos nos protegendo, as coisas melhorarão. Eu apenas gostaria de perguntar do enquadramento internacional. Eu gostaria de abordar o fato de que os sistemas são envolvidos em um modelo. Então, o que está faltando é o cuidado e o bem-estar. A partir daí, a partir dessa divisão, que nós temos que olhar para o ser humano. É muito importante termos uma visão do crescimento exponencial
Muito obrigada. Obrigado a todos. Felizmente, nós não temos tempo para responder todas as perguntas. Então, vamos parar agora, encerrar nossa sessão, vamos ter nosso intervalo e vamos continuar novamente. Mas muito obrigado a todos pelas contribuições, pelas ideias brilhantes e espero que vocês, por favor, respondam as perguntas do público que estão aparecendo, digitando as respostas.